conhecer um pouco mais o livro do Apocalipse. Depois ele faz uma apresentação melhor. E agradecer também a presença de vocês nesse dia, nesse mês da Bíblia. Nosso objetivo é sempre tentar, a partir do estudo e da formação, esclarecer as dúvidas e ampliar o conhecimento de vocês a respeito da Palavra de Deus. A Ave Maria pelo Padre Xavier, para que nesse momento de formação também seja iluminado, e possa nos conduzir nesse encontro com a Palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bem, com grande alegria que nos encontramos nessa noite, para podermos então entrar um pouco no contexto desse livro, o livro do Apocalipse, um livro muito interessante, muito bonito e também um livro de grande repercussão em tudo aquilo que a gente escuta falar dele, né? Todas as vezes que ele aparece, a gente tem sempre alguma coisa complicada, né? E o nosso objetivo nessa noite é de fazermos realmente uma viagem, um percurso dentro deste livro, que eu faço questão de dizer que é um dos livros mais empolgantes que tem dentro da Sagrada Escritura, especialmente por causa desse viés misterioso que tem sobre o livro, que hoje a gente vai perceber que não é tão misterioso assim, né? Mas que não é tão misterioso. Tem gente que até fica preocupada com esse livro. Eu nasci em Minas, mas fui criado em São Paulo, né? Onde na cidade que eu nasci existia uma coisa, continua lá a mesma ideia, né? De que quem lê o livro do Apocalipse inteiro fica doido. Bem, eu não fiquei doido, né? Espero que vocês também não fiquem doidos, né? Mas a ideia era essa: quem lê o livro inteiro fica doido, imagina, de tão preocupado assim que o povo é com esse conteúdo, né? Tem uma senhora lá da minha paróquia de origem que era engraçada. Ela fazia o seguinte: quando ela ia para a missa, e dentro da missa a leitura era do livro do Apocalipse, ela levantava e ia embora. Apocalipse, Deus me livre esse negócio. Porque entendia Apocalipse como sendo uma coisa péssima, uma coisa ruim. E não é bem assim que a coisa se coloca. Nós estamos diante de um livro que, dentro da Sagrada Escritura, ele possui um gênero literário, como nós dizemos, totalmente particular. O que é um gênero literário? Gênero literário é uma forma de construir um texto. Por exemplo, nós temos um gênero literário de vocação. Aí lá no Antigo Testamento nós encontramos, por exemplo, a vocação de Moisés. Deus chama Moisés da sarça ardente, vai lá e conta para o faraó, faz isso, e aí Moisés, não, mas eu não sou capaz de fazer isso, não. Aí ele diz assim, eu não sei falar, não sabe falar, então vai Arão falar no seu lugar. E aí ele aceita e vai. Se nós olhamos a vocação de outros ali, como Gedeão, é a mesma coisa. Gedeão está lá, o anjo aparece para ele, na hora que ele está lá juntando o resto que tinha sido, que os madianitas não tinham roubado, e aí ele fala, não, que meu povo está não sei o quê. Ele fala, não, vai lá, valente guerreiro. Não, mas eu sou pequeno, eu sou assim. Não, vai você sim. E aí ele vai e faz. Os profetas é a mesma coisa. Se fala assim com Jeremias, vai Jeremias. Não, mas eu não sei falar, eu sou apenas uma criança, sou eu que falarei contigo. Ah, então eu vou. Isaías, eu sou um homem de lábios impuros, então vem o anjo, brasa quente na boca dele, pronto, agora vai, eis-me aqui, envia-me. E quando nós chegamos no Novo Testamento, continua do mesmo jeito. Vejam só, quando existe o anúncio do anjo a Maria, também ela coloca uma questão: como vai se dar isso, se eu não conheço homem algum? Aí o anjo avisa como vai ser, e ela diz o sim.
Então, isso nós dizemos é um gênero literário de vocação. Quer dizer, os textos que falam de vocação apresentam sempre nessa sequência. Não quer dizer que o negócio é inventado. Não quer dizer que na hora de descrever, descreve assim. E aqui o Apocalipse ele tem esse jeito bem diferente assim, que também é um gênero literário. E por isso, os monstros do Apocalipse não são monstros. Ele é um livro construído a partir de símbolos, de simbologias. E aí a gente precisa conhecer o símbolo para conhecer o conteúdo. Estão entendendo? Por isso, o livro não é um livro da destruição, é o livro da esperança. É esse o ponto forte. E vamos brincando então um pouco com o nosso livro, né? Bem, o que se imagina quando se fala de Apocalipse? As pessoas imaginam cada coisa, né? Imagina se eu vou lá, monstro, dragão, besta, outra coisa aí, ó. Mais um monstro. Se imagina lá, ó, o dragãozão ali. Se imagina, não é isso que vem na cabeça? Vem na cabeça essas coisas. Ó, os cavaleiros do Apocalipse. O mundo que está acabando ali, ó. Ei, ó. Pum. Olha só, você imagina isso. E até no cinema tem um outro Apocalipse ali também, dos X-Men, que também aparece ali, né? Que é o Apocalipse também. Então tem tanta coisa que é imaginada como Apocalipse e que a gente olha para essas imagens assim e fala, mas meu Deus do céu, é isso aí? É tudo isso aí? Bem, nós vamos chegar lá. Nosso objetivo, como eu falei, é fazermos uma visita, uma viagem sobre esse livro, com o seu conteúdo, assim de maneira harmônica toda, tá? Nós temos 1h30 para fazer o livro do Apocalipse. Exatamente isso. Claro, na viagem que nós vamos fazer, nós estamos fazendo uma viagem de helicóptero. Então é tipo, a gente passa por cima, nós vamos ver as coisas, falamos, nossa, que legal, vamos descer, vamos descer. Não dá, porque senão a gente não chega do outro lado, né? É para entendermos ele com tudo e depois a gente volta em alguns pedacinhos, tá bom? Em algum lugar a gente pousa. Você imagina isso ali, né? Olha que coisa danada, que monstraiada sem fim. Eu acho que não fica doido não, mas vamos ver. A primeira coisa importante é essa palavra, Apocalipse. O que quer dizer Apocalipse? Quase sempre a palavra Apocalipse é entendida como sendo uma expressão que indica um evento, o Apocalipse. O Apocalipse. Mas não é. A palavra Apocalipse, ela significa, em grego, revelação. Que é como a gente fala, revelação. O que é revelação? São duas, revelação em uma língua, né? Que é latim, Apocalipse, em outra língua que é grego. O que é revelação? Revelação é o quê? É contar algo, né? Alguma coisa assim. Mas o sentido mesmo da própria palavra revelação, que tem a ver com véu, é tirar o véu. Não vamos pensar no véu, vamos pensar no véu sim. No passado, nós tínhamos uma cena diferente nos casamentos, sabe? Ali nos casamentos nós tínhamos os noivos jovenzinhos, muito tempo atrás, né? Que os casamentos eram combinados ali, né? E os pais às vezes combinavam ali, não é que fazia de maldade, não, porque era feito assim, tanto que a coisa deu certo, senão a gente não estava aqui hoje, né? Mas o tipo de coisa que era feita era diferente. Então o pai já queria uma boa esposa para o seu filho e o pai da moça queria um bom marido. Então, conhecendo que tem um bom filho e eu tenho uma boa filha, a gente faz um casamento e pronto. E daí vem o véu da noiva, aquele que joga na frente da cara da noiva, né? Porque às vezes se conheciam no dia do casamento. E só depois dos votos mesmo do casamento que ele tirava o véu. Você aceita? Aceito. Aí, tirava o véu. Aí fala, bem, foi nessa que você entrou, né? O
noivo não era protegido por nada, não. A noiva já podia estar olhando ali para o quarto do véu e falar: meu Deus, fala que não, fala que não, fala que não. Mas aí já tinha ido, né? Mas só depois é que tiraram o véu. Isso é revelação. Vejam, tirar o véu não mudou o rosto da noiva. Era o mesmo rosto, com o véu ou sem o véu. Agora, o véu não deixa enxergar o rosto dela. É isso que é revelação. É como puxar a cortina e a gente vê o que está lá atrás. Sempre esteve ali, só que a gente não conseguia enxergar. Estão entendendo? Então, o que é revelação? É tirar um negócio que impede a gente ver. Mesmo que seja palavras, colocar uma coisa que já existe. Se alguém chega para você, e claro, não pode ser do jeito que eu vou contar, né? Mas tem que ter um jeito melhor. Vou te contar uma quentíssima aí, né? E conta uma coisa que você não sabia. O fato de você não saber não impedia que aquilo já existisse, não é verdade? Então, a revelação não é trazer uma coisa nova, mas é deixar ver aquilo que já estava presente e a gente não conseguia enxergar. Apocalipse, essa palavra está em grego, e em grego não quer dizer tirar o véu, mas apó quer dizer retirar alguma coisa, né? E esse calipse aí, em grego existe um kaliptos, a palavra desse jeito, que não tem nada a ver com banda calipse, tá? Nada a ver, nada a ver. Mas tem a ver com palavras que a gente usa. Por exemplo, eucalipto, aquela árvore. Eucalipto. Quer dizer bom, a gente já sabe disso por causa do Evangelho. Mas caliptos quer dizer sombra. Eucalipto, boa sombra. Apocalipse, tirar a sombra. É como se de noite você olha e não enxerga nada. Quando você chega na sua casa, está tudo escuro, você entra em casa, na sua não, porque você já sabe mais ou menos onde estão as coisas, né? Mas você chegar num lugar escuro, você vai e tropeça em tudo que é cadeira, que é coisa, que você não consegue enxergar. Acendeu a luz, você enxerga. Mas acender a luz não fez as coisas aparecerem. Elas já estavam. Era você que não via. Vocês estão entendendo? Então, esse é o contexto do livro do Apocalipse. Ele está contando não novidades, mas aquilo que não se consegue enxergar. É isso que ele está contando. Que está presente, mas não se consegue enxergar. Ok? Porque tem uma sombra. Bem, e de onde vem essa palavra? Bem, essa palavra ela vem lá de trás, e aqui tem um monte de coisa que a gente não vai seguir tudo daqui, tá? Que vai ser, que depois eu deixo para vocês, mas aqui tem muita coisa, né? Então a gente vai, algumas coisas nós vamos um pouco mais rápido, né? Mas de qualquer forma tem bastante coisa aqui que aí eu já deixei para que vocês possam ter também, né? Porque não depende só do que eu falo, né? Bem, essa palavra ela vem lá de trás, ali, depois daquele tempo que o povo foi levado para a Babilônia, aí a profecia entrou em crise com ali o exílio na Babilônia, porque tinha se prometido um reino estável, aquelas coisas, e acabou que caiu tudo, né? E aí no meio do caminho alguns resolveram ter uma bela criatividade, que é o que gera esses apocalípticos, que é o seguinte: já que aquilo que os profetas falaram não está valendo muito, o que a gente vai fazer? Nós precisamos de uma outra fonte. E aí surgiu essa fonte apocalíptica, que ela sempre é composta do mesmo jeito. Lembra o negócio daquele gênero literário? Sempre é do mesmo jeito. Existe um personagem importante, que nunca é quem escreveu o livro, mas ele é citado como se fosse. A gente chama isso de pseudoepígrafe, né? Quer dizer, eu escrevo no nome de outra pessoa. Escrevo o nome, claro, para dar mais importância para aquilo. Então eu escrevo o nome de uma outra pessoa e aí se narra uma viagem que essa pessoa faz, levada por Deus, né? E aí tem sempre um ser intermediário, um anjo, que vai explicando para a pessoa aquelas visões e manda colocar por escrito. Porque aí é a ideia, o escrito é aquele daquela viagem. E é feito cheio de símbolos que não dá para entender. E por que esses símbolos que não dá para entender? Você escreveria uma carta para alguém que não desse para entender? Não, né?
Você falaria alguma coisa com alguém que não desse para entender? Alguém já falou alguma coisa com você que não desse para entender? A primeira vez que eu fui lá em Olinda, eu cheguei lá e foi complicado o negócio, né? Os primeiros momentos ali é complicado. Aí ele fala, bem, a única forma de entender, eu tenho que olhar para ver como é que a pessoa está mexendo a boca. Aí vem a minha surpresa, eu mexi a boca. Tem um menino que parou para falar comigo, que eu entendi que ele falou comigo algumas palavras, ele falou alguns minutos, eu entendi. Quente, coco gelado, caju e obrigado, porque foi a última palavra, né? Eu não entendi mais nada. Mas ali não está codificado, é um jeito de dizer. Mas aqui precisa estar codificado, porque ele foi feito não para não ser compreendido, ele foi feito para ser compreendido, mas só por quem sabe, só por quem conhece aquele símbolo. Você já deve ter estado com alguém conversando alguma coisa, sei lá, no ônibus, e tem outra pessoa que você percebe que está prestando atenção no que você está falando. Aí você começa a codificar a mensagem, né? Então, e aquele que a gente estava falando, né? Tal pessoa, e você vai usando do jeito que aquele que está prestando atenção ele pode até escutar, mas não vai entender nada. É o que eles precisavam fazer nesse tempo, porque quase sempre o anúncio que era colocado dizia a respeito à própria profecia. Mas como é que você vai falar que a Babilônia vai se dar mal? Você está lá dentro da Babilônia. Se for falar mal dos outros, é melhor codificar, né? Se for falar mal dos outros e não quiser dar problema, é melhor codificar, né? Porque senão fica ruim. E é o que acontece aqui. E o livro do Apocalipse, ele respeita o mesmo jeito. A intenção é o seguinte: nós entendemos o que nós estamos falando. Os outros, se tiverem acesso ao nosso texto, não vão entender nada. Vocês entenderam? Ou nada? Entenderam, né? Então veja, o símbolo, ele tem uma importância grande, porque todos nós conhecemos o símbolo. A ideia, né? Aqui vocês vão conhecer daqui a pouco, né? Todos nós conhecemos os símbolos. Então, para a gente, a coisa está clara. Agora, para aqueles que não entendem, vai dar no quê? Vocês veem que essa técnica continua aí, lixadores, esses pousos complicados aí, para despistar todo mundo faz isso. Até a empresa de segurança com aqueles códigos lá, que é a PCP, você nem entende, né? Cheguei um dia num lugar que o cara falou, que PCP 2D, 3K, CD, PK. Não, tá tudo bem, você pode ir. Para mim isso aí está tão claro quanto... mas a ideia é essa, de que quem está escutando não sabe o que falou, e eu não sei mesmo, só sei, a única coisa que eu sei é que deu certo, eu passei, né? O resto eu não sei. É a ideia do que está aqui dentro. Tudo tem símbolo, sem o símbolo não se entende, e a história que é contada é uma história de catástrofe, embora a ideia do que está por trás não é a catástrofe. Acho que vocês já entenderam bem, né? Aqui nós vemos mais uns cavalinhos bonitinhos, né? Bem legaisinhos aí. Os nossos cavaleiros do Apocalipse famosos. Bem, isso deu origem, esse tipo de coisa que eu falei para vocês sobre a maneira de lidar, é o que nós chamamos de Apocalipse. A ideia de codificar é codificar para se proteger. Se você falar mal do governador do GDF, ele vem atrás de você. Então, ao invés de falar do governador do GDF, você dá um nome para ele. Sei lá, fala... agora é perigoso, né? Vamos falar o homem de óculos, né? Você fala o homem de óculos. E o homem de óculos, pronto, né? Porque aí a gente sai bem, né? Eu estava com a imagem dele na cabeça, tentando encontrar algum símbolo. Mas deixa para lá, o homem de óculos tá bom, né? E não dá para saber, porque, ou então se dissesse a pessoa de óculos, ninguém sabe de quem que está falando.
aqui. Usa-se isso para se proteger, porque senão a coisa fica feia. Bem, agora, o que está em jogo quando falamos de Apocalipse, e isso é uma coisa importante, inclusive de anotar, é uma coisa que existe desde o Antigo Testamento, que é a preocupação com a origem do mal e o destino do mal. Porque na nossa vida, nós experimentamos a presença do mal, mas a gente não sabe de onde é que veio. E não sabe o que vai dar. Então, nós somos carentes dessa resposta. De onde é que veio o mal e o que vai acontecer com ele? No contexto da apocalíptica, se trata então desse problema da origem do mal e o desfecho também do mal. Por isso que está em jogo, que nós vamos ver ali no capítulo 4, é exatamente o juízo de Deus sobre o mal. É isso. Porque é chamado do dia do Senhor. É o dia que Ele intervém na história para fazer justiça. E fazer justiça é o quê? Punir o mal que estamos acabando com a gente. Lá no Antigo Testamento se imaginava que era o dia que Deus entrava na história e que derrotava um exército e fazia... Depois Jesus vai mostrar que não é assim. Que essa questão, ela diz respeito realmente que chamamos de fim dos tempos, né? Que não é fim do mundo, né? Fala fim dos tempos, quer dizer, o tempo terminou e a gente mergulha na eternidade, né? Mas não é o fim do mundo, né? Não é que Deus vai destruir as coisas, é outro contexto. Mas o que está em jogo é isso, o desfecho em relação ao mal. Quando é que ele vai ser de verdade retirado do nosso meio? Vocês entenderam? Pois é isso aqui. Por isso a ideia presente é essa. Nós estamos vivendo os últimos tempos. Estamos vivendo os últimos tempos. Então vai ser sempre latente esse detalhe de que estamos nos últimos tempos. No livro do Apocalipse isso é muito evidente. Assim, vai acontecer já alguma coisa. E vai mesmo. Essa uma coisa ela vai realmente acontecer já. Olha que o livro foi escrito lá atrás, né? E esse já continua valendo. Porque o tempo do livro do Apocalipse é o agora e o daqui a pouco. Para qualquer um, para qualquer tempo. Estão entendendo? Para a gente também. Ele é o agora e o daqui a pouco. Bem, adiante, vocês já estão entendendo, né? E aí a ideia que é colocada por trás, antes de entrarmos no livro, né, é que o aparente cenário de desastre, de coisas terríveis que estão ocorrendo, e agora o que vai acontecer conosco, na verdade funciona na mesma lógica da mulher que está sofrendo a dor de parto, que está ali difícil, e depois vem a felicidade, porque vem a vida. É essa a ideia. Então, nós estamos sendo perseguidos, estamos vivendo tempos difíceis, mas Deus vai intervir e as coisas vão melhorar já. É essa a ideia do livro. E vai acontecer assim mesmo. E acontece muitas vezes. Por isso, o livro não diz respeito simplesmente a algo que está lá na frente. Ele é um aviso para os cristãos de todos os tempos de coisas importantes a serem consideradas. De todos os tempos. Aquilo que é o desafio desse livro é o desafio de hoje também. E vocês vão ver quando a gente vê aquela besta, tá? E aí, vou sacudir o negócio, né? Aí nós vamos observar que a ideia é o seguinte, que Deus vai agindo com paciência até o momento de realmente intervir. Bem, aqui vocês depois podem dar uma olhadinha, né? E verem tudo que tem aqui dentro, mas o convite deste livro é sempre esse, de saber que o mundo que existe vai passar e que por isso a tribulação na qual nós estamos dentro exige de nós uma confiança e uma firmeza de vida, porque nós que possuímos a esperança somos capazes de suportar inclusive as tribulações. É isso que o livro quer dizer. Então o livro está dizendo para você, aguenta firme, o negócio vai acabar já. Bem, tem um monte de
coisinhas aqui, depois você pode dar uma olhadinha, né? Mas em síntese é isso aqui. Tá? Apocalíptica, que é uma corrente de espiritualidade, usa um estilo próprio de texto, exorta a viva expectativa do cumprimento das promessas feitas no passado, expressa a mensagem através de é só isso que tem no livro, né? Visão e símbolo. As promessas encontram sua realização no momento futuro breve, posterior a uma grande crise e sofrimento, quando irromperá o reino de Deus na história e libertará os fiéis das potências malignas. Vocês entenderam? É isso aqui. Então, se vocês entenderam, a gente já está com meio caminho andado. Pode. Esse Apocalipse, ele foi dirigido somente para os cristãos, não é mesmo? A simbologia garante que não só foi dirigido só para os cristãos, mas que quem não é cristão não consiga nem entender o que está escrito dentro. Entendeu? Porque sem o símbolo, não consegue saber. E hoje até os cristãos têm dificuldade de saber, né? Porque tem uma distância de tempo, né? Tem símbolos que mudam, né? Vocês vão ver já já. Bem, aí aqui nós temos algumas considerações básicas sobre o livro, né? Bem, primeiro, o livro ele se intitula como uma profecia, e ele não é como uma televisão do futuro. Estão entendendo? O livro do Apocalipse não é uma televisão do futuro. Você entendeu? Pergunta para quem está do seu lado se ela tem certeza. Você sabe disso? Mas só fala só para reforçar. Fala, o livro do Apocalipse não é uma televisão do futuro. Pelo amor de Deus. Mas ele é o quê? É uma interpretação dos sinais do tempo presente e, claro, a descoberta perfeita e adequada de que Deus, a ação de Deus está ocorrendo, está presente nos acontecimentos humanos. Por isso, esse livro trata com concretude de uma igreja, que é a nossa, em crise externa e interna. Mudou alguma coisa? Onde sua palavra de esperança supera os limites da dificuldade que é presente, né? Buscando o significado último da vida do homem, que se vê no livro aberto pelo Cristo Cordeiro, no capítulo 4. Estão entendendo? É esse o sentido principal desse livro. Então o livro ele está apontando para a luz no fim do túnel. E não para o problema dentro do túnel. Mas está avisando. Cuidado, que está tudo escuro, você não está vendo. Então, cuidado. Mas, a hora que você escutar um barulho dela, não fique desesperado, não. É uma cascavel, mas não fique desesperado, não. Porque, olha para a luz do fim do túnel, que é para lá que você tem que ir. É isso que o livro faz questão de dizer. Ele é uma descoberta da ação de Deus nos acontecimentos humanos presentes, né? Bem, aí nós vemos assim, qual que seria então a estrutura básica desse livro? Porque quando a gente fala de um livro inteiro, a gente tem que entender como ele foi escrito, porque quase sempre quando o pessoal arranca um pedacinho, como acontece muito entre os evangélicos, né? Que arrancam um versículo, arrancam um pedacinho, e aí quer dar um sentido gigantesco àquele pedacinho que não tem jeito. Ué, se eu arrancasse um botão da sua blusa, sei lá, um botão não, mas arrancasse um pedaço da sua blusa, dá para explicar a sua vida pelo pedaço da sua blusa? Não dá, o pedaço da sua blusa ajuda a explicar como é que é a sua blusa e só aquilo. Eu tenho como vir aqui arrancar a manga dessa camiseta dele aqui, e aí eu consigo dizer como que a blusa foi feita? Que cor que está pintada à frente? Não consigo, porque é limitado aquilo que eu peguei. Por isso, todo texto precisa ser visto no seu contexto amplo.
Porque senão, é como a gente, quando você compartilha alguma coisa com alguém, a pessoa pega uma frase e diz que você quis dizer, não, peraí, isso aqui é uma frase, eu falei 10 minutos, eu tenho que olhar tudo que eu falei, né? Porque senão dá errado. E é por isso que a gente precisa conhecer a estrutura daquilo que a gente está trabalhando, para a gente saber por que aquilo foi dito e onde é que foi dito. Porque fora daquilo a gente pode se enganar no sentido do que estamos vendo. E aqui nós temos uma estrutura bem legalzinha nesse livro. É bem legalzinha mesmo, bem bonitinha. Ele começa assim, tem uma introdução e depois 7 cartas. Que a gente fala 7 cartas às igrejas do Apocalipse. Não, são 7 cartas do livro do Apocalipse às 7 cidades da Ásia Menor. É isso, tá? É isso. Cada uma tem o seu problema e ali é apontado. 5 tem problemas, 2 não tem. Não, todas têm problemas, né? Mas 5. Deixa chegar lá, né? Deixa chegar lá. Problema todo mundo tem, né? Então ali deve ter algum também. Mas começa com as 7 cartas. Depois então nós temos os 7 selos. Porque aí depois que termina as cartas, o cordeiro recebe o livro. E aí ele começa a quebrar os selos para ler o conteúdo do livro. Aí nós vamos ter 6 selos. Isso aqui, a dinâmica aqui é sempre do número 7. 7 é o número da? 7 é o número da? Está correto, tá? Mesmo quando eu perguntar que você tiver a dúvida, você pode responder, porque errar não tem problema. O importante é que a gente saia com aquilo que está certo, tá? Porque vai que você acerta, a gente até bate palma, né? É, claro. 7 é o número da perfeição. E por causa disso, ele é composto, esse livro é composto daquilo que chamamos de centenários, que são grupinhos de 7. 7 cartas. Depois que terminam as 7 cartas, 7 selos. E a dinâmica dos selos vai ser assim: 4 são rapidinhos, 3 são mais lentos. Depois dos selos, vem as 7 trombetas. É essa que assusta. 7 trombetas. Mas vejam o que acontece aqui. O 7º selo tem como conteúdo as 7 trombetas. Quando arranca o último selo, o selo tem como conteúdo a trombeta. Sabe aquela brincadeira que a gente faz no aniversário de alguém? Você coloca uma caixa dentro de uma caixa, dentro de uma caixa, dentro de uma caixa, dentro de uma caixa, e vai colocando, né? Aí depende da animação de quantas caixas você tem, né? Que chega uma hora que se colocar mais de 4 caixas fica até chato, porque aí já é de novo, né? Mas é a mesma coisa, é uma caixa dentro da outra. Ali as 7 trombetas estão dentro do último selo. O 7º selo tem como conteúdo as trombetas. E as trombetas, 4 são rapidinhas e 3 são lentas. Inclusive, a cena do dragão está dentro da trombeta ali, né? Da última trombeta. Que a gente fala, nossa, a última trombeta, acabou o mundo. Calma, não é isso não. Calma. A última trombeta tem como conteúdo 7 taças da ira de Deus. Ixi, Maria. Taça da ira de Deus. E agora? É simples. Os 7 selos mostram os acontecimentos. As 7 trombetas mostram o reino do mal. As 7 taças são as 7 taças do juízo de Deus sobre o mal, que foi mostrado aqui. Então as taças são boas, tá? As taças são boas. Inclusive uma taça é despejada na cabeça da besta. E o anjo já grita, caiu a Babilônia. Mostrar que aquilo que a gente não dá conta, Deus dá conta de fazer. Ok? Agora, o conteúdo do livro em si, ele é feito da seguinte forma. Nós temos ele assim, olha, começa com uma introdução, depois as 7 cartas, depois uma visão intermediária aqui, que é bonitona, que a gente vai ver. Depois vem a abertura dos selos, depois vem as benditas das trombetas, depois vem os flagelos, né? O castigo de Deus sobre o mal, as 7 taças,
E aí, depois que tivermos isso, nós vamos ver as sentenças mesmo dadas ao mal, e por fim, então, a Nova Jerusalém que desce do céu e põe fim a essa história. Aí a gente fala, aleluia mesmo, né? Vocês entenderam? É fácil, né? Nosso caminho é só isso aí. Só isso aí. Só isso aí. Bem, se olharmos o livro de Ezequiel, vamos ver que existe uma estrutura muito próxima aqui, mas aí isso fica para depois. Bem, símbolos, para já entendermos o que vamos encontrar, que a gente vai ter que brincar com os textinhos aqui, né? Símbolos. Um dos tipos de símbolos que nós temos são símbolos cromáticos, quer dizer, símbolos de cores. Cores, por exemplo, branco. O branco é a cor que indica a divindade, Deus. Então, Deus tem em si coisas que são brancas. Nós não temos coisas brancas em nós, porque nós não somos Deus. Mas nós temos vestes brancas. A ideia da veste branca, que inclusive tem no batismo, né? De que está revestido então da graça de Deus. Estar de veste branca significa que ressuscitou. Ressuscitado, glorificado é aquele que está de veste branca. Isso vai aparecer muitas vezes no livro. Bem, temos outras cores difíceis, por exemplo, vermelho, que é a cor oposta diretamente ao branco, que é tipo, o dragão tem um manto vermelho. Ruim o negócio, né? A prostituta que cavava sobre a besta tem um manto vermelho. Aí você já sabe que deu vermelho, não é Flamengo não, é coisa ruim aqui, né? Você tem que não mexer no Flamengo também não, que de repente alguém vai dizer, não é essa a ideia, tá? Bem, temos outros símbolos que são numéricos. Símbolos numéricos são esses que nós podemos ver, né? Número 7 indica a perfeição, número 10, e não só 10, 100, 1000, indicam um número completo. Não quer dizer que seja um número perfeito, é um número completo. E isso é fácil de entender. Por quê? Quantos dedos você tem na mão? Obviamente, é o máximo que alguém consegue contar. Por isso é 10. Quando fala aqueles 1000 dias, que é um múltiplo de 10, quer dizer, é um número inteiro. Não é perfeito, mas é um número completo, que dá a ideia de completo e ilimitado, já que não é inteiro. Bem, e aí a coisa continua. 12 é a totalidade, 6 é bola na trave. É o número da imperfeição plena. Porque era para chegar, mas não chegou. 6. Depois nós temos outros números, como 3,5, que indica a imperfeição plena também. Porque é a metade de 7. E assim vai, né? Temos outros símbolos que são os chamados teiomórficos, quer dizer, são bichos, né? Cordeiro, boi, águia, leão, homem, cavalo, dragão, besta. Besta, a gente sabe lá o que é a besta, né? Besta é besta, né? Dragão, besta marinha, besta terrestre, gafanhoto, tanta coisa que surge ali no meio do caminho. E às vezes a gente que fica besta diante de tanta coisa, né? Bem, antes de darmos início ao conteúdo do livro, Apocalipse é um apelo à firmeza e mensagem de esperança. Nos bastidores da história, ou seja, atrás do véu, a história é diferente do que a gente enxerga. Está entendendo? Vale a pena resistir ao dragão e às suas feras, mesmo que custe a vida, aqui chamado de primeira morte. Pela fidelidade, os fiéis participarão da ressurreição e não conhecerão a segunda morte, que essa sim é a morte verdadeira e que também está velada, porque a gente não enxerga. Estão entendendo? Bem, aí vamos pegar uns desenhos fortinhos aqui. Olha só, esse é um dos que nós vamos ver aqui. Está vendo? E com umas estrelas na mão, umas coisas assim. Bem,
rapidamente sobre as questões do livro. O livro é apresentado como o autor se chama João, né? Eu, João, e quase sempre esse João é relacionado com João Evangelista. Mas é difícil a gente dizer que seja São João Evangelista, porque é muito diferente do Evangelho, embora a teologia seja bem próxima. No passado nós tínhamos algumas possibilidades ali, que fosse o João Evangelista, fosse um tal de João o Ancião, um outro João, mas no fundo nós não sabemos quem é o autor do livro. Porque para esse tipo de livro sempre se escreve remetendo a uma figura importante do passado. Então, com certeza, é discípulo de São João. E por isso, se pode atribuir o conteúdo a ele, embora não seja a pessoa que diretamente estará escrevendo. Vocês entenderam? Sim, né? Bem, outra questão importante. Onde foi escrito? O livro não fala de nada, só começa falando que a primeira visão acontece na ilha de Patmos ali, no domingo na ilha de Patmos. Agora não diz que o livro foi escrito na ilha de Patmos. Na verdade, o local de escrita do livro, provável Éfeso. Por que provável Éfeso? A primeira carta é dirigida a Éfeso. E tudo aquilo que é dito depois das cartas tem como ambiente a cidade de Éfeso. Então, provavelmente foi em Éfeso. Quando? Foi escrito ali no ano 96, último livro do Novo Testamento, durante o reinado do imperador Domiciano, que tem uma diferença dos outros imperadores. Domiciano trouxe de volta o culto ao imperador. Esse vai ser o primeiro imperador que vai perseguir os cristãos por serem cristãos. Porque Nero, no ano 64, tinha perseguido os cristãos. Mas ali foi outra coisa, ele perseguiu os cristãos porque disse que eram baderneiros, né? Porque ele colocou fogo na cidade de Roma, queria fazer uma coisa, deu errado e botou a culpa na gente. E aí na cidade de Roma se foi perseguido, mas foi perseguido porque tipo, são vândalos. Aqui não. Aqui a perseguição é a primeira grande perseguição que a igreja vai sofrer e que diz respeito ao fato de recusar-se a adorar o imperador. Aí o negócio é duro. Bem, vamos lá. Tem que brincar um pouquinho com vocês aqui, né? Existem 7 bem-aventuranças aqui dentro do livro do Apocalipse, e a bem-aventurança é sempre lembrada para cada um ali que está dentro, né? Você trouxe a Bíblia? Então vamos abrir ela um pouquinho. Bem, nós começamos, a primeira palavra do livro é Apocalipse de Jesus. Está vendo? Revelação de Jesus. Apocalipse de Jesus. Por isso está a revelação de Jesus. E aí que Deus concedeu ao seu servo para mostrar o que está para acontecer. Mas você já entendeu, o que está para acontecer não é fim do mundo. As coisas elas estão se desenvolvendo. A história ela sempre passa por fases duras e que vão caminhando para uma outra direção, né? Depois então vem o próprio autor que se apresenta no versículo 4, né? Quando ele vai falar desse jeito: João, as 7 igrejas que estão na Ásia, e saúda as igrejas, e depois é apresentado aqui aquele que faz de verdade, que é Jesus, né? Que apresenta-se com diversos traços, tudo marcado por símbolo, e que a gente vai começar brincando com alguns desses símbolos para vocês entenderem por quê, né? Bem, vamos para o versículo 9, onde nós temos uma visão bonita aqui. Olha só: eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, e também no reino e na perseverança em Jesus. Está vendo? Eu também faço parte da igreja que sofre, sou companheiro de vocês na tribulação, mas também no reino. Quer dizer, nós somos cristãos, somos batizados em Cristo, eu também faço parte disso. E também na perseverança, né? Porque não foi só batizado, mas persevera. Estive na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus
e o testemunho de Jesus. Quer dizer, está preso por causa de Jesus. E começa a dizer: no dia do Senhor, o dia do Senhor é que dia? Então ele está falando que é o dia de oração mesmo, é o domingo. O que acontece? Entrei em espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta, dizendo: o que vês escreve num livro e envia às 7 igrejas: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Estão entendendo? No domingo ele teve um êxtase místico ali, alguma coisa assim, e ouviu uma voz como de trombeta: escreve o que você vê. Desse jeito. Voz de trombeta é sempre referido no Antigo Testamento. Fique tranquilo que eu vou assustar vocês bastante até o final, tá? Já vim pronto para isso. E se não funcionar uma coisa, eu tento outra. Então é melhor se assustar na primeira, porque aí não precisa ficar tentando muitas, né? Voz de trombeta, relâmpago, som de tornado, águas torrenciais. É como no Antigo Testamento se diz da voz de Deus, para mostrar que ela é forte, é como um trovão. E quem é capaz de pará-la? Vocês estão entendendo? Falou que é voz de trombeta, não é que a voz é de trombeta, não é que foi um relâmpago, mas quer dizer que é Deus quem está falando. Então aquele que me falou é Deus. É isso que ele quer dizer aqui. Ok? E aí continua. Ele mandou escrever: então voltei para ver a voz que me falava. Olha que bonito, né? Você alguma vez já viu alguma voz? Vocês estão enxergando a minha voz? Estão vendo a minha voz? Mas como não, gente? Ele olhou, virou para ver a voz. O que ele quer dizer com isso? Você vê que tem um negocinho simplesinho codificado aqui? É o sinal de que quem está falando é aquele que é chamado palavra de Deus, o verbo de Deus. É Jesus. E é por isso que é possível ver a voz, porque Jesus é a palavra de Deus, mas tem rosto, né? É o que ele quer dizer aqui. Ver a voz que me falava, e ao voltar-me vi 7 candelabros de ouro. Eita, nós! 7 candelabros de ouro. Havia alguém semelhante a um filho de homem, e começa a descrever, vestido com uma túnica comprida e com uma faixa de ouro em volta do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como lã alvejada, igual a neve, e seus olhos eram como chamas de fogo, seus pés semelhantes ao bronze quando brilha no fogo, e sua voz era como água, a voz de águas torrenciais. Já entendemos que é a voz de Deus, né? Na mão direita tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, e seu rosto era como um sol brilhante, brilhando com fulgor. Você consegue imaginar essa imagem? Consegue? Não? Não consegue? Olha lá, a gente quando vai representar, a gente faz alguma coisa assim. Tá vendo? Só que isso aqui não são 7 candelabros, são 7 velas ali, né? O candelabro é diferente lá. Faz alguma coisa assim para tentar imaginar. Mas tá faltando a espada sair da boca, falta a voz, porque não tem jeito, como a gente não vê a voz, como é que a gente desenha, né? Não tem jeito. E aqui, essa é a apresentação dos símbolos que estarão dentro das 7 cartas. Como nós não vamos conseguir pegar todos os elementos das cartas, vamos entender esses símbolos agora mesmo. O símbolo mesmo aqui, do bendito do candelabro, não é esse que a gente está vendo. O candelabro realmente é aquela menorá, sabe? Aquela que tem 7 velas, aquele negócio. Não é muito bonito não, mas é feito daquele jeito, né? Que lá para os judeus tem um significado muito importante, que é a ideia do equilíbrio, né? 3 virtudes importantes, 3 vícios também perigosos e um equilíbrio no meio, por isso que é feito daquele jeito. Mas o candelabro ele serve de verdade para iluminar. Para nós que somos cristãos, não
não é que serve tanto esse negócio do candelabro, a gente não tem tanta coisa para essa menorá. Mas aqui ela tem um sentido. Aqui ela tem um grande sentido. E o sentido é simples. Bem, quem aqui já foi batizado? Além do seu, né? Quem já foi? Isso, pode abaixar. Não, às vezes alguém nunca foi, velho. Obrigado. E no seu você teve que comparecer, né? Mas às vezes era pequenininho, nem viu como é que foram as coisas, né? E se viu, não lembra mais, né? Então, nós temos aquela vela que é colocada no batismo. Mas para ficar melhor, na vigília pascal também tem uma outra vela. Além do círio, nós temos a vela que nós acendemos. E aqui tem um símbolo bem escondido, mas que está presente. E o símbolo é: a chama simboliza a fé. É por isso que é aceso daquele jeito, que é a fé que ilumina. A chama simboliza a fé. A vela simboliza... Vocês estão... Eu sei que é sexta-feira, mas vocês estão ruins. A vela é a gente, oxente, né? A vela é a gente. Porque a vela se encontra onde? Na pessoa. Não é assim? E é exatamente a ideia. À medida que a vela se gasta, né, a nossa vida vai passando, a fé continua nos iluminando até o fim. Essa é a ideia bonita. E quando você junta as velas todas, nós temos a igreja. E por isso o candelabro aqui é símbolo da igreja. Por isso que não é esse aqui, é aquele outro. Vocês entenderam? Então vejam só. Ele andava no meio de 7 candelabros. Então a ideia é dizer, Jesus está ali, passeando no meio da igreja, né? Andando no meio das 7 igrejas ali, que aqui cada igreja é local, né? Hoje diríamos dioceses, né? Mas aqui cada igreja recebeu o nome da cidade onde está, andando no meio de todas elas, mais ou menos assim. Eu estou aqui, vocês não estão me vendo, vocês estão vendo onde já começou a revelação? Jesus está passando por aí, a gente não está vendo, mas a imagem ele enxerga. E depois vem os atributos dele, né? A espada que sai da sua boca, é claro que é a sua palavra, né? A espada de 2 gumes é um símbolo já bem conhecido, é a palavra de Deus, por isso ela está saindo da boca, mas não só o sentido da espada assim, mas a espada também é um instrumento de juízo, né? A palavra é usada para isso também, e o juízo não quer dizer condenação. E aí ele tem os cabelos brancos como a neve, porque ele é divino, ele é Deus. Então vejam, a imagem que vocês estão vendo não é uma imagem, é um texto, só que é um texto modificado como se fosse imagem. O livro do Apocalipse é assim, é como se você entra numa igreja e vê aquele monte de vitral, sabe? Que você olha para um, olha para outro, cada um narra uma cena. É a mesma coisa que acontece aqui. E aí tem outras coisas, né? Os pés aqui de bronze, no sentido de que é estável, que ninguém consegue movê-lo. E um símbolo importante aqui, ele tinha na mão 7 estrelas. E o que é 7 estrelas? Aí ficou difícil, né? Alguém tem algum chute para dar? Que não seja quem está na sua frente, né? Alguém quer dar um chute? Né? Você ninguém gostou muito. São anjos. Aqui vai aparecer falando que são anjos. Mas o que mais? As igrejas? Não. As 7 igrejas? As igrejas são os candelabros. Então aí a estrela é outra coisa. Bem, é simples de entender, né? E quer dizer, vocês vão ver como é que é simples. Para eles pensavam que a Terra era um negócio assim, tipo uma tigelona invertida, né? E que as estrelas estavam penduradas ali no céu. Era assim que eles pensavam. Vocês sabem como que eles pensavam no mundo, né? Ou não sabe? Eles imaginavam que as estrelas elas estavam amarradas, presas ali no céu, e que por causa disso era importante considerar que um anjo era como se fosse uma estrela que estivesse se movimentando no céu. Então uma estrela que se move era um
por causa disso, eles imaginavam que nem sempre adianta trazer só o dom. Mas aqui dá para ver, né? Tá vendo que as estrelas estão amarradas lá em cima? É essa a ideia. E quando viam que uma estrela se mexeu, então pensava, é um anjo que está lá em cima e está se mexendo. Então por isso a estrela passa a simbolizar também o anjo, embora não seja só o anjo. Depois surge uma outra coisa importante de ser considerada, que é o fato de que se pensava que a estrela parada, então, ela é um anjo que está cuidando daquela cidade ou daquela igreja. Então, cada igreja tem um anjo protetor. Vocês entenderam? Depois, olha só como que o negócio vai desenvolvendo. Depois, lembrando que cada igreja tem um bispo à frente dela, a estrela passa a ser símbolo do bispo. Estão entendendo? É o anjo, mas o anjo tratado aqui é o bispo de cada uma dessas igrejas. E aí o negócio fica ruim, né? Porque o Cristo está dizendo, eu tenho vocês aqui na minha mão, ninguém escapou. Eu estou andando no meio das igrejas e vocês estão aqui. Estão aqui na minha mão. Estão aqui na minha mão. É o que o livro já começa dizendo. É Jesus quem tem controle da igreja inteira, tem os seus dirigentes nas mãos e caminha dentro dela sabendo que existe. Vê que não é imagem, é texto. É uma mensagem. Vocês entenderam? Por isso não adianta ficar tentando imaginar a cena, porque não tem jeito. Bem, na sequência, é porque eu voltei ali das coisas, tá? Na sequência, nós temos os símbolos, esses símbolos que foram apresentados aqui de Cristo, né? Bronze incandescente como crisol, 7 estrelas, e as primeiras palavras aqui para valer do nosso querido vidente, que apresenta o Cristo desse jeito. Eu sou aquele que manda na igreja, que tenho nas minhas mãos as estrelas e caminho no meio dos candelabros. Bem, aí nós chegamos imediatamente à sessão das 7 igrejas. Nós temos um monte de coisa aparecendo aqui no meio, né? As 7 igrejas, elas estão aqui na Ásia Menor. Vejam, elas estão pertinhas aqui, né? Você tem Éfeso, que é a capital, e temos ali a ilha de Patmos, é essa daqui. Está tudo bem pertinho ali. É uma coisa bem ali mesmo da ilha ali da Ásia Menor. Tudo que é dito aqui tem referência com essa região. Bem, as 7 cartas, elas seguem sempre o mesmo esquema. Ele se apresenta com uma característica daquela da primeira visão, depois ele quase sempre faz um elogio, ou então conta a situação que aquela igreja vive, faz uma exortação e depois é dito ao vencedor, aquele que perseverar, será dado alguma coisa. É sempre isso. Tem 2 cartas que não têm exortação, mas vejam, é esse tipo de coisa aqui. Aqui vocês vão ter, tá? A primeira carta, ele vai se apresentar como aquele que tem as estrelas. Aqui que está separado já pela 7 de como ele se apresenta. Na última ele fala que ele é o Amém, e isso não tinha sido mostrado ainda. A conclusão das cartas também são bem interessantes. Todas elas terminam assim, né? A de Éfeso: darei de comer do fruto da árvore da vida. Darei de comer do fruto da árvore da vida. Lembram que a saída lá do paraíso foi por causa do comer do fruto da árvore da vida, mas porque pegou sem pedir. Agora eu darei o fruto da árvore da vida. Depois, a igreja de Esmirna não será atingido pela segunda morte. A de Pérgamo vai ser dado maná escondido. O que é o maná escondido, né? A de Tiatira, a estrela da manhã. A de Sardes, vestes brancas e o nome no livro da vida. A de Filadélfia vai se fazer sentar, para fazer dele uma coluna e vai gravar o nome dele.
e a de Laodiceia vai sentar-se comigo no trono. Quer dizer, no final, as promessas feitas a todas as igrejas diz respeito à mesma coisa. Tudo é contexto de ou está recebendo Cristo, ou está recebendo Cristo temporalmente, ou está recebendo Cristo de maneira definitiva. Porque o fruto da árvore da vida passa a ser Ele. É o que existe dentro do livro do Apocalipse. A árvore da vida passa a ser considerada lá no cristianismo primitivo como sendo a cruz de Cristo. E o fruto da árvore é o Cristo. Então será dado de comer o fruto da árvore da vida. O do que está falando? A Eucaristia. Depois, quando fala não ser atingido pela segunda morte, ressurreição, maná escondido, era a ideia que se tinha que quando chegasse o Messias, o maná ia vir de novo. E aí, o maná escondido, quem que é? Ele mesmo. É o capítulo 6 do Evangelho de São João. Seus pais comeram maná lá no deserto, mas não, o verdadeiro é esse. E assim vai. A estrela da manhã, que também é Ele, quer dizer, depois de uma noite escura, aquela estrela que proclama a chegada do novo dia. Depois, as vestes brancas, símbolo da ressurreição, um nome ali, novo gravado, né? Sentar-se comigo no trono. Tudo isso diz respeito à ressurreição. Bem, o contexto de cada uma dessas cartas, eu vou citar brevemente, de maneira breve, bem brevíssima, né? A primeira carta é endereçada a Éfeso. Eu trouxe umas imagens para vocês verem o que nós temos hoje de Éfeso. Essa é a biblioteca de Celso, né, um judeu, né? Temos aqui aquele estádio. Temos aqui aquele estádio onde nos Atos dos Apóstolos acontece aquela rebelião dos fabricantes de imagens de prata, e que Paulo quase foi lá, mas mandaram Paulo embora, porque senão iam matar ele ali, né? O carro principal, a rua principal da cidade, e essa rua principal, inclusive, dá na igreja de Nossa Senhora, que hoje foi destruída por um terremoto, né? Mas é a igreja do dogma de Maria, Mãe de Deus, que foi um concílio feito em Éfeso, no ano 431. E nós temos ainda aqui em Éfeso, de descobertas mais recentes, essa que é chamada a Casa de Maria, né? Onde Maria e João teriam vivido aqui, né? Que é uma igrejinha hoje feita sobre essa casa, inclusive o Papa Bento XVI esteve lá. Bem, a igreja de Éfeso, a exortação dada é o seguinte: vocês são ótimos, vocês combateram inclusive as heresias que surgiram, mas tem contra vocês esfriaram o primeiro amor. Contexto duro, sério, e que diz respeito a qualquer um de nós tem. De começar bem e de que depois... E olha que ele diz, vocês combateram com combate. Vocês foram atrás daqueles que são falsos e mostraram que eles estão errados. Mas o problema é que, como lembra São Paulo na 1 Coríntios, né? Se não tiver amor, de nada vale o resto. Está entendendo? Obras sem amor não são obras de Deus. É esse o problema da igreja. E olha que é duro o negócio aqui, porque a ameaça que é feita a essa igreja, se vocês verem aqui, né? A ameaça mesmo, a carta é endereçada ao anjo, né? Ao anjo da igreja. Foi para quem a carta? Foi cair na mão do bispo, né? A carta é para o bispo. E aí vai dizer o quê? Tenho contra ti isso. E aí diz, olha, lembra-te de onde caístes, converte-te, volta à tua prática inicial, volta ao primeiro amor. Mas se pelo contrário não te converteres, virei a ti e farei o quê? Removerei o teu candelabro do seu lugar. O candelabro é símbolo do quê? De quê? Da igreja. Vai remover do lugar. Vai destruir aquela igreja? Não, a carta é endereçada ao bispo. Se você não fizer o que tem que fazer, eu te arranco fora. Quem manda aqui sou eu. E é um aviso não só para ele, mas um aviso para qualquer um que está à frente. Se a obra não é bem feita, Deus troca. E infelizmente a gente vê isso muitas vezes
dentro até das próprias congregações religiosas, né? Às vezes surge uma congregação que é para trabalhar com, sei lá, com adolescentes grávidos. Aí depois começa a fazer um monte de outras coisas e não cuida mais daquilo. Aí fica sem vocação, some, e aí surge uma outra para cuidar de quê? Das grávidas do mesmo jeito. O candelabro foi movido de lugar. É o que está sendo lembrado nessa carta. A gente perde as coisas se as nossas obras não tiverem amor. Por quê? Quem manda aqui sou eu. Essa é a ideia do que está por trás. A igreja é dele, não é nossa. E ninguém que quis tomar conta dela, usurpando dela, se deu bem, né? Bem, aqui tem umas coisas que para vocês poderem ver depois, tá? Aí nós chegamos na nossa igreja de Esmirna. Esmirna é uma outra cidade grande, importante, e essa carta não tem exortação, não manda eles se converterem. Mas é engraçado que a carta já começa falando que aquele que morreu, que está vivo, que tem a chave da morte, é que está escrevendo para eles. E termina a carta é uma carta bem triste, sabe? Porque a carta termina dizendo da seguinte forma: olha, vocês estão sofrendo, não pega um pedacinho dessa, que isso é uma carta dura. Olha só, capítulo 2, versículo 9. Conheço tua tribulação e tua pobreza, contudo és rico. É rico de pobreza. Entendeu? Só tem o Cristo. E a blasfêmia da parte dos que se dizem judeus, mas na realidade não são judeus, e sim uma sinagoga de Satanás. Uma sinagoga de Satanás, então, quer dizer, é um grupo de hereges, né? Que tem uma fé deturpada, porque o problema de Satanás não é ser contra a fé, o problema é apresentar outras versões. E esse é o grande problema. O problema não é alguém que está doente, o problema é a pessoa estar doente tomando veneno, pensando que está tomando remédio. É esse que é o grande problema. Tanto que tem até aquela brincadeira que Satanás não faz as coisas, né? Ele só monta o cenário, depois cada um participa da peça como quer, né? Só monta um negócio lá e fala: nossa, você está vendo? Mas que brincadeiro fantástico, né? E tá aquele que tem diabetes lá, não vai ter, não, mas olha, não, é delicioso demais, então o outro lá daí a pouco come, né? É exatamente, mas não fala: me dá, se quiser pode pegar. Mas você não tem diabetes? Não, mas um só não faz mal. Mais ou menos assim. E aí continua: olha, não tenhas medo daquilo que vai sofrer. Quer dizer, o negócio está ruim, ele está avisando que vai piorar. O diabo vai lançar alguns dentre vós na prisão para pô-los à prova, e passareis pela tribulação 10 dias. 10 é o número completo, não perfeito, que indica um tempo determinado, mas limitado. Então, por um tempo vão sofrer. Ser fiel até a morte. Já falei, vocês vão morrer mesmo, não tem jeito. E te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esses não tem jeito, vão morrer mesmo. E é engraçado que essa cidade de Esmirna, né, uma exortação, inclusive para esse tipo de perseverança, vejam só as coisas que temos de lá, nós encontramos nessa igreja essa figura importante aqui, que é o bispo de Esmirna, não do tempo do livro do Apocalipse, mas um pouco depois, que é São Policarpo, que foi queimado em praça pública. Essa foi uma igreja lapidada mesmo. Parece que os problemas no tempo que o livro foi escrito não foram resolvidos, porque a coisa foi feia. Então aqui não tem exortação, só diz: permaneça fiel, porque ao vencedor, esse não conhecerá a segunda morte. Estão vendo? Nem sempre a solução é do jeito que a gente quer, né? Nem sempre a solução funciona do jeito que a gente gostaria que fosse. E aí nós chegamos na nossa terceira carta. A carta que é dirigida à igreja de Pérgamo. Pérgamo é uma igreja muito interessante. Nessa cidade, isso aqui é o teatro da cidade, né, feito de costas ali assim. Essa cidade é muito importante, uma cidade cultural, tanto que Pérgamo lembra pergaminho.
uma cidade que foi a cidade que inventou o pergaminho e que por isso é tão famosa. É dito assim a essa cidade que Jesus sabe onde eles estão e que onde eles estão está o trono de Satanás. O trono de Satanás está no meio de vós. É assim que é dito. E a gente fala, nossa Senhora. Pois é, a gente já vai ver, né? Então, vendo esse lugar aqui, ó, isso é o que sobrou da cidade depois das destruições, tá vendo? A cidade está lá em cima. Aqui tem um desenho de como ela é, né? E aí, primeiro vamos dizer como que funciona esse tal trono de Satanás. Satanás tem bom gosto, sabe? Satanás tem bom gosto. Esse é o trono de Satanás. Viu só? Viu que Satanás tem bom gosto? O trono de Satanás, está vendo? Então, aqui dentro nós temos o altar de Zeus, o pai dos deuses gregos. Esse altar de Zeus estava na cidade de Pérgamo lá atrás. Hoje ele não está mais na cidade de Pérgamo. Hoje ele está em outro lugar, porque com as questões que foram levantadas aí, né? A arqueologia, inclusive, ali levada pelos alemães, eles transportaram esse negócio. Está vendo o tamanho que é? Levaram para o Museu de Berlim. Mas a referência é essa do trono de Satanás. Então, o trono de Satanás é o altar de Zeus. Desse jeito que a gente vê aí. Está vendo? É grande o negócio. Grande só. Mas é a ideia de dizer, se tem o altar de Zeus, o problema que tem aqui é o sincretismo religioso. Os cristãos dessa cidade de Pérgamo estão assim, fazendo uma fezinha para todo lado. E é essa exortação que é feita para eles. Vocês estão andando, a palavra colocada é prostituição, porque a ideia é essa. O caminho que é chamado de prostituição é andar atrás dos deuses que não são verdadeiros. E os cristãos estão ali, comendo carnezinha lá do sacrifício de Zeus. E aí a exortação é, toma vergonha na cara, pode parar com esse negócio. A exortação é essa. Sincretismo. E o sincretismo é mistura de religião. Sabe o que sincretismo significa? Que a gente não tem fé nenhuma. Você está postando 2, 3 coisas, você não tem fé nenhuma. Bem, essa é olha só, gente. Tem bom gosto, não tem? Tem bom gosto. Claro que tem. Depois a gente chega na igreja de Tiatira. O tio coloca e a tia bem assim, né? Um jeito de recordar o nome da cidade, né? Essa cidade também é lembrada pelas dificuldades que vive, pelo sincretismo, e a exortação é que sejam fiéis. Vejam como que ela era. Aqui não tem muita coisa descoberta, porque infelizmente a cidade não foi muito escavada, né? A outra igreja é a igreja de Sardes. Pouca coisa também nós temos. A igreja de Sardes é lembrada a necessidade de vigiar, porque essa igreja aparentemente é uma igreja que é descuidada. É um povo que pensa que tem fé e que parou de rezar. É bem esse o contexto da carta. E a advertência é essa: volta para o lugar de onde você saiu. Vigia, você não sabe a hora que vai acontecer. Depois nós temos a nossa próxima igreja, que é a igreja de Filadélfia. Filadélfia significa ao pé da letra amor fraterno, a cidade onde os irmãos se amam. E a advertência que é feita a essa igreja de Filadélfia é que esse amor não está tão assim alta. Está vendo aqui o que temos da igreja de lá? Vocês vão ter esses desenhos todos, tá? O que é dita essa bendita dessa igreja, né? Olha só. Uma parte da igreja está perdida e a outra parte da igreja precisa se salvar. Ele dirige uma exortação a uma parte e uma mensagem positiva a outra. E por fim, a igreja de Filadélfia, de Laodiceia, a 7ª igreja. Muito grande a cidade de Laodiceia. Essa é aquela carta mais estranha de todas quando a gente lê, sabe? Porque ela,
Olha só como é que ela diz. Assim fala o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço tuas boas obras, não és frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente, mas porque estás morno, nem frio nem quente, estou para vomitar-te de minha boca. A gente conhece essa expressão bastante, né? A primeira igreja, que era de Éfeso, tinha esfriado o primeiro amor. Aqui, você é morno, nem frio nem quente, porque não é nem frio nem quente, eu vou te vomitar. Sou rico e abastado. Tu dizes, sou rico e abastado, não careço de nada, e não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Danado, né? Dou-te um conselho: compra de mim ouro purificado no fogo, né? E assim vai explicando as coisas. Essa é uma das cartas mais fáceis de se compreender. Bem, é só a gente dar uma olhadinha no que está do lado da cidade. Do lado da cidade de Laodiceia existe uma cidade chamada Hierápolis ou Gerápolis. É uma cidade de fontes termais, água morna, bastante minérios, inclusive enxofre. E sabe o que acontece quando você tem muito contato com enxofre? O estômago embrulha. E aí dá vontade de botar os povos para fora, né? Dá vontade disso. Esse contexto é o que é aproveitado. Assim como é o lugar onde você está, assim sou eu em relação a você. E o motivo qual é? O motivo é que, claro, vamos ver as outras fotinhas, né? Está vendo que tem muita água mesmo? Né? Muita coisa. Né? O centro da cidade, aqui o túmulo do apóstolo Filipe, né? que foi encontrado aqui, né? Esse aqui é o túmulo do apóstolo Filipe. E a igreja, essa igreja é marcada assim. Bem, Laodiceia era um lugar onde se produzia muita roupa. Por causa do comércio, o pessoal era muito rico. Também, por causa dessas fontes termais, esses negócios minérios, tinha uma produção de bálsamos, de colírios. É isso que é lembrado na carta. Você diz que você tem roupa, que você tem colírio, né? que você é rico, mas na verdade você não é nada disso, porque você não tem nada que preste. Quer dizer, o seu colírio não tem aberto os seus olhos, você é cego. Sua roupa não tem coberta a sua vergonha, porque a sua vergonha é outra, você está nu. Você acha que você tem muito, mas seu dinheiro não vale nada, você é pobre. No final das contas, quem conta mesmo sou eu. Por isso diz, adquire de mim aquilo que presta. Entenderam? Sim, né? Aí nós chegamos um pouco mais adiante, né? Aquela imagem bonita do capítulo 4. Qual o comecinho do capítulo 4? Vejam aí. Depois disso vi uma porta aberta no céu, e a voz que antes eu tinha ouvido falar-me qual trombeta disse: sobe até aqui e te mostrarei as coisas que devem acontecer depois dessas. Estão vendo? Agora já não é mais a ilha de Patmos, ele é levado para o céu. E aí vai começar essas visões que são mostradas. Então, nós que estamos aqui embaixo enxergamos perseguição. Ele que está lá no céu enxerga a perseguição que a gente está vendo aqui, mas enxerga também lá em cima que Deus está prestes a intervir na história. E a cena é essa daí, né? Essa imagem, né? São várias as imagens que a gente pode tentar colocar, mas a imagem bonita é o seguinte: aquele que está sentado no trono, no centro mesmo lá do trono, todas as imagens são difíceis, né? Porque o negócio é difícil. Então, aquele que está sentado lá no trono, ele representa Deus Pai. Por isso tem sobre si o arco-íris, símbolo lá de depois do dilúvio. E aí vem um hino dizendo que ele é o Criador. Do lado dele tem 7 lâmpadas. Lâmpadas é vela mesmo, né? 7 lâmpadas, que não são 7 lâmpadas. Ele diz que representam 7 Espíritos de Deus. Mas não são 7 Espíritos de Deus. 7 é número de quê? Qual é o Espírito perfeito? O Espírito Santo.
E aí ele vê os 24 anciãos, esses seres que estão aqui na frente, aqui, que depois vão ser identificados como os evangelistas, e aí ele começa a chorar, porque aquele que está sentado no trono tem um livro na sua mão, e ninguém foi considerado digno de ler esse livro. Ele começa a chorar, porque ninguém foi considerado digno. E um dos anciãos fala: não, calma, o leão da tribo de Judá foi considerado digno. E aí ele diz que continua olhando, esperando o leão, mas o que vem? Um cordeiro. Tem um cordeiro, e um cordeiro muito interessante, que é claro que o cordeiro aqui é o Cristo, né? Que está cercado de vários símbolos. Vejam só, o cordeiro quando chega, capítulo 5, eu vi na mão direita daquele que estava sentado um livro escrito por dentro e por fora. Bem, o livro estava lacrado, né? Versículo 6, eu vi também no meio do trono e dos 4 seres vivos dos anciãos um cordeiro de pé como que imolado. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. Consegue imaginar isso? Quem é o cordeiro? Quem é o cordeiro? Tinha 7 chifres e 7 olhos. Dá para imaginar? Lembra que tem símbolo? O desenho não é desenho, o desenho é texto. Chifre é o símbolo do poder. Aquele salmo, inclusive, que Jesus faz na cruz, o Salmo 21, ele fala de chifres, né? Lá no passado, eles consideravam que chifre era símbolo da força mesmo. A força, o chifre. Por isso, mas era inspirado. Você pega um boi que tem um chifrão, normalmente é um boizão, né? Então o chifre era símbolo da força, símbolo do poder. Quantos chifres ele tem? Ele é o Todo-Poderoso, o Onipotente. Então o chifre não é chifre é símbolo. E os olhos? Olhos é o símbolo propriamente do conhecimento, que é aquilo que a gente vê. Ele tem 7 olhos, significa que ele sabe de tudo. É o cordeiro onipotente e onisciente, que de tudo sabe e tudo pode. Vocês estão entendendo? Chifre aqui, gente, é coisa boa nesse contexto da Escritura. Chifre é coisa boa. E quanto mais chifre, melhor. Por isso vocês viram aqui, tem umas imagenzinhas antigas de coisa assim, que é chifre que não acaba mais. Tem um lá que é um chifre que sai de um chifre, que sai de outro chifre, que sai. Quanto mais chifre, melhor. E se o chifre for grande, melhor ainda. É o símbolo. Na nossa cultura esse símbolo não funciona muito bem, né? Mas aqui na Escritura é assim: quanto mais chifre, melhor. Por isso, o dragão vai ter chifre também, mas não vai ter 7. Estão entendendo? Porque também tem poder, mas não tem 7. É essa a imagem. E o cordeiro vai receber o livro. Então, o que ele está enxergando nessa cena é mais ou menos o momento de que Jesus entra no céu, entra na glória. O cordeiro imolado acabou de chegar e falou: me dá aqui. E aí ele foi considerado digno. E por que João chora? Por um motivo simples. Esse livro que o cordeiro vai abrir, porque ele foi considerado digno, é o livro que dá sentido à vida humana. Porque a vida humana não encontra sentido senão a partir daquilo que o cordeiro é capaz de revelar. Estão entendendo? O choro representa o choro da vida sem sentido. De dizer. E aí o cordeiro começa a abrir aqui os nossos selos. Cada vez que ele abre esses animais que representam os evangelhos, eles têm um gesto aqui. Nós estamos caminhando para o nosso ocaso aqui, tá? Um livro, tanta coisa aqui. E aparecem para a gente os cavalos. O primeiro cavalo, ele é dito que é um cavalo branco. Bem, tem duas
possibilidades. Ou esse cavalo é o Cristo, esse cavaleiro que monta o cavalo é o Cristo, ou então ele é um falso profeta. Porque é dito que ele já venceu e sai para vencer de novo. Mas a arma que ele carrega é uma arma que é de um império que lutou contra o Império Romano. O segundo cavalo, ele é vermelho. Vermelho é a cor do sangue. Nada de amor aqui não. É a cor do sangue. O símbolo desse cavalo é a guerra. É a morte pela guerra. O terceiro cavalo, ele é preto. E aí não tem nem dúvida. É morte mesmo. Só que a morte que é lembrada com esse terceiro cavaleiro é a morte pela carestia, pela economia, na verdade. Tudo que é dito aqui que ficou caro, ficou tão caro que ninguém consegue comprar. Do jeito que está aqui. Da usurpação. Depois, o quarto, que é verde. Verde é a cor de quê? Da doença. Da doença. O chifre aqui era bom, então o verde aqui é ruim, ué. Por quê? Quando alguém bota os cofres para fora, normalmente a cor qual que é? Você já entendeu. Por isso é lembrado a morte por doença. Tá bom? Esses são os 4 primeiros selos. Depois nós vamos ter, e por isso são representados por esses 4 cavaleiros. Na sequência, nós vamos passando rapidinho, nós vamos ter a abertura dos outros 4 selos. O 5º selo nos mostra uma coisa interessante, que é o clamor dos justos, dos mártires que estão embaixo do altar e que pedem para o Senhor: até quando o Senhor vai deixar essas coisas acontecerem? E é dito para eles: paciência. E dá para eles uma roupa branca de ressuscitados. Precisam esperar, porque o número dos mártires ainda não se completou. Não é que tem um número certo de gente para morrer, não é isso. Mas quer dizer, não chegou o tempo ainda. Depois, no sexto selo que se abre, nós vemos o Cordeiro e Deus ali que ficam indignados com o mal que estão fazendo com os homens. E o 7º selo traz as 7 trombetas. Bem, as trombetas são simples aqui, o conteúdo é um pouco mais extenso, mas as 4 primeiras trombetas relatam 4 pragas do Egito. 4 pragas do Egito. Eu olho e falo, são exatamente 4 pragas. As 4 trombetas e as 4 taças são 4 pragas do Egito e atingem a mesma coisa. A sequência é sempre aquela de dizer que o mal atingiu tudo na trombeta. Deus purificou tudo com a taça. Então a sequência é água do mar, água potável, água que se bebe, a terra e a atmosfera. Está entendendo? As 4 coisas, quer dizer, tudo foi atingido pelo mal, depois tudo é atingido pela justiça de Deus, para ser purificado. Entenderam? Bem, e depois nós temos a 6ª trombeta, aí vem uma águia que fala de 3 ais, e cada trombeta é um ai. O primeiro ai é a 5ª, a 6ª e depois a 7ª, como vemos. Bem, aqui, depois é só vocês darem uma olhadinha, tá? Esse texto é para vocês mesmo, exatamente porque a gente não ia conseguir fazer tudo, Na 5ª trombeta nós temos aqueles que são os habitantes da terra que são marcados com o sinal do Cordeiro. É daqui que vem o número dos 144 mil. O que é 144 mil? 12 vezes 12 vezes 1000. O primeiro 12 representa o povo do Antigo Testamento, antes de Cristo, as 12 tribos. Os outros 12 representam o quê? O Novo Testamento, simbolizado pelos 12 apóstolos. E 1000 representa o quê? Um tempo completo, ilimitado, que é o tempo que nós temos para sermos fiéis a Deus. Então, aqueles que foram fiéis, todos. Tanto que na sequência depois fala
de uma quantidade muito grande, uma multidão incontável de gente. Depois vem o gafanhoto, que é apresentado aqui. Vai ter um desenho do gafanhoto, né? Um gafanhoto muito esquisito aqui, que parece um cavalo de guerra, porque a ideia é de lembrar que é guerra mesmo, né? E o gafanhoto, embora seja assim, tem rosto de homem e tem cabelo de mulher. As mulheres entram aqui, né? O cabelo da mulher está presente. E o que é o cabelo da mulher? Não dá para mexer com todos os símbolos, né? O cabelo da mulher é o sinal de sedução. Era assim conhecido naquele tempo. É claro que não tem como não enxergar Nossa Senhora, porque embora tenha nascido da igreja, na igreja foi dela que nasceu. Vocês estão entendendo? Mas é uma imagem da igreja. É uma imagem direta da igreja. Tanto que, para além do fato de estar grávida, os outros sinais remetem automaticamente a realidades da igreja e não outra coisa. Vocês estão entendendo, né? Porque Maria, ela sozinha consegue representar a igreja inteira. É por isso que Gabi dá para enxergar ela direitinho mesmo. E aí o dragão está presente. E o dragão espera para acabar com um filho, não consegue. O filho é levado para junto do pai. Está falando da ascensão de Jesus, quer dizer, o dragão não conseguiu mesmo devorar. Jesus morreu crucificado, mas ressuscitou. Não ficou sob o poder de dragão nenhum. Esse dragão, inclusive, com a cauda derruba um terço das estrelas do céu. Estrela é símbolo de quê mesmo? De tanta coisa, né? De anjo! O dragão derrubou um terço das estrelas do céu. Varreu do céu as estrelas. Eu acho que está falando de quem? Anjos decaídos. É isso. E aqui, como o dragão não conseguiu, ele tenta vomitar sobre a mulher. A terra abre, que é um símbolo lá da abertura do Mar Vermelho. E o dragão desce finalmente ali na praia. Tinha um pastorzinho simples lá da minha cidade, que falava: tá vendo? O dragão desceu na praia. É por isso que na praia o povo fica pelado, né? Porque o dragão está lá na praia. Meu Deus do céu, né? Casa difícil, né? Não. A praia é um outro local que é um símbolo. Porque o mar, ele simboliza na escritura o mal. E a praia simboliza que Deus colocou um limite para o mal. Que fica lá, tipo, eu vou passar, mas não vai não. Eu vou passar, não vai não. Fica teimando, mas não consegue passar. É a ideia do mal que tenta se lançar para destruir tudo, mas não pode porque Deus estabeleceu um limite. E ali, o que o dragão faz, gente? Bendito do dragão vai fazer umas coisas feias aqui, ó. Umas imagenzinhas para vocês, ó. Tá vendo? Várias são as representações que a gente pode ter dessa cena, né? Várias. Mas o dragão, quando estiver ali, vai fazer isso. O dragão desce na beira da praia e faz vir da água uma besta. Besta é o quê? Não é quem, tá? É o quê? A gente não sabe dizer, né? Porque a gente é acostumado com a palavra besta. Besta é um animal grande. Um hipopótamo é uma besta. Um cavalo é uma besta. Um leão é uma besta. Qualquer animal de grande porte é uma besta. Então, quando fala que é a besta, está falando um animal. Não é que a besta é a besta. É um animal de grande porte. Tem bestas de pequeno porte também, né? Mas esses não são exatamente animais, né? E aqui o dragão chama a besta que sai do meio do mar. O mar é símbolo do quê? Do mal. E essa besta que sai, ela tem em si todos os sinais, né? Todos os sinais daquilo que ela representa. O dragão dá para ela o seu poder. Você está vendo o dragão estendendo a mão aqui, dando o poder para a besta? É assim que é descrito no livro. O dragão dá o seu poder à besta. Ou seja, a besta tem o poder do dragão. E sabe o que é essa besta? Na sequência do livro do Apocalipse, a besta é o poder temporal. A besta marinha é o poder temporal. A ideia é,
Satanás dá o seu poder para aqueles que exercem poder temporal. E claro, essa tristeza nós já tivemos para tanto lado, né? Quantos líderes aí levaram o povo a sofrimento tão grande, a guerra, tantas mortes, tantas coisas, né? E aí surge um grande problema aqui. Ele dá o seu poder, aquele age no lugar dele, porque o dragão não pode fazer nada. Mas a besta marinha não pode entrar na terra, porque ela é marinha. E o que a besta marinha faz? Chama uma outra besta da terra. Olha só. Então, se você pensar que no livro do Apocalipse tem uma besta, tem duas. Uma marinha e uma terrestre. E essa besta terrestre é aquela que faz milagres. Inclusive é dito que essa besta aqui, né, ela tinha uma cabeça como se estivesse morta, e depois a cabeça melhorou, né, que é a ideia de uma lenda que tinha que Nero, o imperador romano, que foi decapitado, não tinha morrido, tinha só ficado machucado e a sua cabeça ia melhorar, para mostrar que a besta aqui está representando o imperador mesmo. E aquela outra faz milagres. Olha lá a imagem da besta lá em cima, da besta de cá, tá vendo lá em cima? E fez uma imagem para que os homens pudessem adorar essa imagem, e faz coisas bonitas, e o povo diz: quem como a besta? O que antes tinha sido de Miguel, né? Quem como Deus? E agora os homens estão falando: quem como a besta? E essa besta de cima, a terrestre, é chamada de falso profeta também. Sabe o que ela representa no livro do Apocalipse? A religião corrompida, que faz adorar o poder temporal, que na verdade está a serviço do dragão. Estão entendendo? É isso que ele está falando. Existe um poder corrompido e existe também a religião corrompida. É isso que o livro do Apocalipse tem. E todos esses estão a serviço de quem? Do dragão. Então, em outras palavras, está dizendo: cuidado com a voz que você segue, porque tem coisa feia por aí. Bem, para já ir finalizando mesmo, né, aqui são só umas coisas para vocês, depois vocês vão ver com um pouco mais de detalhe, porque eu escrevi um pouco mais do que isso que vocês veem, porque nosso tempo não é tão grande. Depois, na sequência, quando termina a sétima trombeta, você faz um silêncio no céu, o anjo pega o livro e joga na terra, e aí começa o momento da intervenção de Deus. A intervenção de Deus se dá através das taças, as taças da ira do juízo de Deus. Aqui ela está bem exagerada, né? Os anjos estão com é uma tacinha generosa, né? E aí o que vai acontecer com as taças do furor de Deus? As primeiras 4 taças são lançadas sobre a água do mar, a água, a terra e a atmosfera. Quer dizer, a terra inteira foi purificada. Uma coisa bonita de ver, né? O juízo de Deus foi esse, purificou tudo. E é interessante que o livro não trata de gente que vai ser condenada, né? É sempre dito, né? 4 vezes aparece no livro que os homens, os que estavam marcados com o sinal da besta, eles também não se converteram e não deram glória a Deus. E na sequência, o 5º anjo joga direto no trono da besta, e a besta vai ser destronada. Mas ela não vai morrer ainda não. Ela vai tentar se organizar para brigar naquele lugar chamado Armagedon, e que parece outro nome de coisa que vai acontecer lá na frente. Mas não, Armagedon, ao pé da letra, quando se vê, né? Ao pé da letra, significa, em hebraico, Har em hebraico é monte, e aqui Megiddo é uma cidade. O vale do Armagedon é o vale onde fica o Monte Tabor. É porque ela montou o seu exército para tentar lutar contra o cordeiro. E quando ela monta o seu exército, ela precisa de um lugar amplo. Então, Armagedon é um lugar, tá? É um lugar que a gente não sabe, né? Mas é um lugar, não é um evento, é um lugar. Armagedon é só isso. Seria a mesma coisa, se juntou, sei lá, na praia do Rio de Janeiro, em algum lugar, na esplanada dos ministérios. Foi ali, se preparou,
colocar as coisas lá, né? Mas colocou ali, e é ali onde vai desempenhar então essa luta. Só que não tem luta. O cordeiro não luta contra a besta. A besta toma outra taça na cabeça. E acabou. Porque Jesus não luta contra o mal. Ele elimina e pronto. Eu esqueci de um detalhe importante. Só para... A gente está no ocaso, tá? Só um minutinho de paciência comigo, só. Lembram que todos foram marcados, os 144 mil e a multidão enorme com o símbolo do cordeiro? Também a besta marcou os seus com o símbolo na mão e na testa, que simboliza porque aquele detalhe do 666 que se identifica com Nero, né? Mas o símbolo marcado na testa e na mão. Às vezes existem muita firula sobre isso, né? Tem gente que diz que aí fala, ninguém vai poder nem vender nem comprar sem isso. Eu falo, isso, tá vendo? É o código de barra, porque o código de barra é aquele traço grande, é 666. Então é isso. Aí eu diz, não, isso não. É um chip que vão colocar na sua mão. E se você deixar colocar, é o sinal da besta. Você já escutou isso? Agora, você acha por acaso que alguém que colocou um chip na mão vai para o inferno? Vai ser condenado por isso? Você acha que alguém que usa código de barras vai? Não vai escapar um. Você acha que vai? Não. Isso é uma leitura equivocada. Lembra que eu falei que aqui é símbolo, que se você não souber o símbolo, você não sabe o que é o negócio? É um desses casos. A besta marcou na testa. Metade nova era, né? O quê? Nova era. Mas por que marcou na testa? Porque aqueles que se aproximaram da besta têm os seus pensamentos contaminados por ela. Estão entendendo? O que tem a ver não é chip. O que tem a ver é aquilo que a pessoa pensa. A sua mente tem o sinal da besta. Entenderam? E a mão direita? É o símbolo da ação. Os seus atos, as suas ações, também contêm o sinal da besta. Estão entendendo? Deus não está interessado em código de barra, não. Está interessado em quem a gente é interiormente, naquilo que a gente faz. E a besta também. Então esse símbolo não tem nada a ver com esse negócio de chip, de coisa aí, não, né? Isso aí, imagina no tempo que o livro foi escrito, se fosse chip. Na Idade Média eu pensava que era o quê? Uma tatuagem, né? Cada hora ele tem que interpretar de um jeito, de acordo com a tecnologia que tem. Mas no que está em jogo não é isso. É o que a gente pensa e o que a gente faz, que carrega ou a marca de Cristo ou a marca da besta. Bem, vamos terminar isso aqui, só porque isso não podia escapar. Bem, essa é a cidade de Meguido. Vejam como que é um lugar grande que um exército consegue lutar, né? E consegue lutar bem mesmo aqui. Bem, aí nós vamos ver no final uma última visão que ele tem da segunda mulher. Nossa, coisa tinha de monte. A segunda mulher, um anjo diz para ele, vem, eu vou te mostrar a grande prostituta. E aí é a hora que vai revelar quem é a besta marinha, porque a besta marinha é essa mulher. E diz que está sentado sobre uma besta que tem 7 cabeças, está vendo? E 9 chifres. Olha o símbolo da destruição atrás, está vendo? E ela aqui está muito chique, né? Está bem chique. Ela tem na mão uma taça que está cheia de nomes blasfemos, né? Está embebedada com isso, né? Isso não é legal, né? Mas a roupa que ela está vestida, que não devia ter esse decote, né? Mas a roupa que ela está vestida é exatamente aquela ideia própria de que ela está vestida de formosura, sentada sobre uma besta com 7 cabeças. E aí revela, as 7 cabeças são 7 montes sobre o qual está assentada a cidade. Que cidade é essa? Para ele, naquele tempo da escrita do livro, o poder temporal era Roma. E por isso, a cidade é Roma, que foi construída sobre realmente 7 colinas. É essa a ideia. E por que Roma? Porque Roma
e é chamado inclusive de Babilônia aqui, porque Babilônia destruiu o templo lá no Antigo Testamento e Roma destruiu o templo no ano 70. Por isso a identificação é com a cidade de Roma, não por causa da cidade, mas por causa do imperador, que exige a adoração que é devida só a Deus. Mas que a besta marinha, a besta terrestre, o falso profeta, tenta fazer com que se adore a imagem da besta, ou seja, se adore o poder temporal. E vocês peguem por aí, vejam quantos reis, quanta gente aí que se é adorado, que se atribui tudo que é coisa. E quantos quiseram fazer isso? Não foi só o imperador romano. Nos nossos tempos a gente tem coisa por aí desse mesmo jeito. Aquelas confusões na África, tudo por causa dessas coisas. Bem, o que aconteceu é que ela dançou. Ela caiu e pronto. E depois, na sequência, se narra a tristeza de todo mundo que ganhava dinheiro com ela. Tem muita coisa para vocês verem depois, tá? Isso aqui vai ficar tudo para vocês. Aqui nós temos, no final, então, a imagem da Jerusalém celeste que desce do céu. Porque depois de eliminar todo o mal, só aí a Jerusalém desce do céu. E aí, gente, chegamos na vida eterna. Como lembra aquela oração eucarística das crianças, onde ninguém mais vai sofrer, ninguém mais vai chorar, ninguém mais vai ficar triste, né? O tempo que demora para chegar, né? O coisa que custa para chegar, mas a Jerusalém celeste que vem do céu. E todos os símbolos que estão na Jerusalém celeste se respeitam à igreja, porque a beleza da Jerusalém que está no céu não é a beleza que está no céu, mas é a beleza da gente quando entra nela. Por isso as colunas são os apóstolos, aquelas coisas bonitas que são colocadas. Inclusive o sol perdeu o sentido, porque a partir de agora é o Cordeiro que ilumina todos. E na Jerusalém celeste nada mais vai acabar. Por isso o livro faz questão de terminar de um jeito bonito. E aí entra o Cristo falando. Apocalipse 22, versículo 12. Eis que venho em breve trazendo comigo a minha recompensa para retribuir a cada um segundo as suas obras. O mal vai deixar de existir. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados os que lavam suas vestes, pois assim poderão fruir da árvore da vida e entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, devassos, assassinos, idólatras, todos esses aqui. Versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos dar este testemunho sobre as igrejas. Eu sou o rebento de Davi. Eu sou a brilhante estrela da manhã. Quer dizer, foi prometida a estrela da manhã, sou eu mesmo. O Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve também diga: vem, porque a ideia, o livro é para ser lido na assembleia. O Espírito e a noiva dizem vem, e os outros dizem vem também. Porque fala assim, é assim, Senhor, vem logo e bota logo o fim nesse negócio aí, que a gente não aguenta ouvir falar de dizer, né? A gente já cansou desse negócio aí, ué. Chega disso aí. Quem tem sede, venha, e quem quiser, receba gratuitamente a árvore da vida. A todo que ouve as palavras da profecia deste livro, vai aqui o meu testemunho. Se alguém acrescentar qualquer coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão aqui descritas. E se alguém retirar algo das palavras desse livro de profecia, Deus lhe retirará a parte da árvore da vida e da cidade santa descritas nesse livro. Quem colocou, dançou. Quem tirou, dançou junto. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, eu venho em breve. E aí vem a expressão da igreja: amém. Vem, Senhor Jesus. De dizer o quê? Ele vai botar fim a tudo isso. Vem, Senhor Jesus. Porque a gente não tem medo da vinda de Cristo. Quem tem que ter medo é o dragão e a sua turma. A gente espera o reino glorioso que nosso Senhor trará, onde ninguém mais vai chorar, ninguém mais vai ficar triste, ninguém mais vai sofrer, como diz essa oração eucarística. E por isso, a graça do Senhor Jesus
esteja com todos. Amém. Amém. Então nós agradecemos a presença do Padre Xavier aqui conosco nessa noite. E também digo que a nossa paróquia está de portas abertas, né, para acolhê-los por aqui. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. abençoai, Senhor, a cada um de nós, dai-nos a graça de sermos sempre dados à Tua vontade. Abençoai também esses alimentos que vamos ter, a nossa família, e tudo aquilo que trazemos ao nosso coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.